O 19º domingo, tempo comum, e a palavra de Deus para nós domingo é uma grande advertência, uma interpelação ao voltarmos o nosso coração para Deus e entendermos de fato o que significa esse Senhor que é bom da vida. Lembra do domingo passado? Nós celebrávamos, Jesus que diz pela primeira vez no versículo 35 do capítulo 6: eu sou o bom da vida. Mas antes de dizer isso, nós vimos o povo que no deserto reclama porque não tem o que comer, reclama porque não tem carne e sente saudade da escravidão no Egito, porque ainda chegou a dizer: antes estivéssemos escravos lá, mas comendo pão, comendo carne. Quando nós não entendemos o propósito para que estamos vivendo, nós começamos a ter saudade até mesmo de momentos piores, porque nos prendemos às circunstâncias. E quando Jesus fez o milagre na semana retrasada no caso, e na semana, eles vão até Jesus e Jesus os repreende. Ele fala: vocês estão aqui, não porque vocês viram sinais, mas porque vocês comeram pão e ficaram satisfeitos. Ou seja, vocês ainda não estão me procurando por aquilo que eu sou, e esse é o primeiro: eu sou de Jesus, eu sou o pão da vida, mas por aquilo que eu posso oferecer. Antes na liturgia de domingo, nós precisamos ter claro qual é o motivo pelo qual eu tenho procurado a Deus. Por que eu tenho procurado a Jesus? O que me diferencia daqueles que não procuram? Porque a leitura de hoje, ela vai ao encontro da nossa experiência de fé e exige de nós um coração quebrantado, um coração unido, nós não conseguiremos acolher a palavra de Deus. Basta ver todo o testemunho, a pregação do profeta Elias. Elias é um nome que significa Javé, que é Deus, e a missão da vida dele é mostrar que existe um Deus em Israel, que não é Baal, não é nenhuma entidade, mas é ele mesmo, Javé é Deus. Só para entender o contexto, Elias desafia os profetas de Baal, ganha o desafio e ele passa os espadas aos 450 profetas de Baal. Diante disso, Jezabel, a esposa de Acabe, juram de morte. E Elias, ele desiste do ministério. Aqui vai ter o texto bíblico que ele adentra o deserto e caminha por um dia todo. A impressão que dá é que Elias foi caminhando sem rumo, sabe? Quando você começa a andar e vai embora, onde você já não tem mais aquela preocupação do propósito, você está caminhando e ele só para quando o cansaço bate e ele acha um junípero, deita a sombra, mas ele perde a morte. Ele pede que Deus o leve diante do sofrimento que ele está passando. Olha, sabe qual é o grande problema? Há uma grande diferença entre cansaço e estresse. Todo mundo aqui está mais ou menos cansado, sim ou não? Bom, que nem conseguiu responder. Sim. Força. Sim ou não? Sim. Pode pôr. Se alguém dormir, acorda, em nome de Jesus. O cansaço se resolve como? Descansando. E tem hora para descansar e tem hora para prestar atenção naquilo de Deus, sim ou não? Sim. O cansaço se resolve com o descanso porque ele é uma questão física. Vamos lembrar o dia a dia lá em São Carlos. Você acorda cedo, trabalha, aquela vida, muitos aqui cuidam dos filhos, ou dos filhos ou dos netos. A gente vai fazendo. A grande diferença é que nós, quando sabemos o que estamos fazendo, nós só vivemos um cansaço. Sabe qual é o grande problema do nosso tempo? Se chama uma palavra moderna: estresse. Qual que é a diferença? O cansaço é uma condição física, o estresse é uma condição psicológica. É quando você está fazendo um monte de coisa, mas você não sabe o que está fazendo. E não é necessariamente o que você faz, é como você faz. Você vai entrar no automático, sabe? Fazendo. É um cansaço que só dormir não resolve. Eu tenho essa experiência. Você dormir e não descansar, parece que trabalhou dormindo, com o corpo pesado, cansado, estresse. Como é que nós resolvemos isso? Alinhamento de propósito. É por isso que depois que Elias se encontra com o anjo, ele encontra pela segunda vez, hoje vai lembrar de novo, ele caminha por mais 40 dias, 40 noites, até o Monte Horebe, o Monte de Deus. Por que um dia faz com que ele fique fatigado, pede a morte, depois chama e caminha para depois uma grande experiência de Deus? Saber para onde ele está indo. Deixa eu te perguntar, a sua vida, a sua vida de fé, você sabe para onde você está indo? Não fala a nível só de eternidade, você sabe para o céu. Mas nós temos essa clareza de que estamos indo para a eternidade.
Porque veja o que acontece no Evangelho. O povo vem até Jesus, e Jesus começa a murmurar. Lembra lá em Êxodo 16? Murmura, porque ele falou que eu sou o pão do céu. E o povo começa a trazer barreiras humanas. Com ele, com José, os irmãos não veem conosco, como é que ele pode fazer isso? E sabe o que é interessante nisso? Ninguém levantou essa questão quando Jesus multiplicou os pães. Quando Deus ele é conivente, conveniente com o que nós queremos, pode prestar atenção. Se nós falamos sobre fidelidade, discipulado, a adesão é pouca. Mas se você fala de milagres, feitos extraordinários, consolações místicas, prosperidade material e espiritual, nós gostamos de ouvir porque vem ao encontro das nossas circunstâncias. Mas o grande apelo de Deus é o seguinte: olha, vocês só serão discípulos de Deus se vocês tiverem o coração quebrantado. Porque ele fala: quem vem a mim, aqueles que o Pai atrai. E se vieram, é porque se deixaram atrair. É aquela questão: será que eu tenho me deixado atrair por Deus? Será que eu tenho um coração tão quebrantado que eu procuro por aquilo que Ele é? E tenho procurado essa fidelidade no meu dia a dia? De peregrinação, por exemplo. Como tem sido a minha procura por Deus, por Ele acima de tudo? Porque é fundamental essa perspectiva. Se nós não entendemos que estamos caminhando para Ele, por amor a Ele, uma hora ou outra nós vamos desanimar. O Senhor fala: eu sou discípulo de Deus, mas quem vem aqui, a gente vai atrás. E acima de tudo, para que sejamos atraídos por Deus, é preciso um coração humilde que reconheça que de fato nós precisamos de Deus e precisamos ter uma experiência pessoal, uma experiência que nós podemos dar à nossa história. Porque, tal como vai dizer São Paulo, há uma maneira pela qual nós entristecemos Deus. Porque, olha, não basta apenas se alimentar de Deus que é o pão do céu. A grande questão, e fundamental também, é como de maneira concreta ele vive isso. Você percebeu que aqui ele fala sobre entristecer o Espírito Santo. Se eu posso entristecer, eu posso também alegrar, sim ou não? É possível. Como é que eu entristeço? Gritaria, briga, discórdia, falta de perdão. Tudo isso entristece a presença do Espírito em nós. Agora, o oposto alegra. Porque o Senhor espera que essa vivência, que esse Deus que nos alimenta, que mostrou que nós podemos superar essas circunstâncias, ela seja vivida de maneira concreta. Olha, nós vamos ter a oportunidade hoje de ver tanta coisa bonita na vida de Santa Teresinha de dizer, mas acima de tudo nós veremos a transformação de uma alma escrupulosa, como toda jovem, mimada muitas vezes, dificuldade com coisas simples, mas se torna uma grande heroína da fé, uma santa da primeira prateleira, a qual nós chamamos inclusive de doutor da igreja, um grupo celebre de gente. Isso tem que nos convidar a algo fundamental, despertar. Será que eu tenho sido tudo aquilo que de fato eu posso ser? Muitas vezes nós olhamos para as nossas realizações pessoais, mesmo para os projetos pessoais. Mas já pensou que você pode ser muito mais em Deus, sem você perder essa realização, sem você perder essas conquistas? Tem sido a nossa busca fundamental. Olha, Santa Teresinha, com pouca idade, entendeu que muitas vezes vamos ter já no decorrer da existência lá na frente. Mas hoje Deus nos chama a atenção para isso. Não sejamos como Elias, que desanimou da missão, para que depois ele passa para Eliseu. Você leu o texto todo. Ele não quer mais. Até os reis que Deus manda, Elias unge Eliseu depois, porque não unge, como se dissesse: minha parte é Deus, agora que Deus unge a outra, para que ele siga adiante. E o pão que Elias comeu fez com que ele caminhasse 40 dias. Eu não estou falando desse pão, estou falando do pão da vida, a Eucaristia. Ele te faz andar 40 dias no monte de Deus, te faz andar até a eternidade. Esse é o sentido das coisas. É por isso que a Eucaristia para nós é muito importante, gente. Tem que saber como está participando, saber como está celebrando. Ela carrega a morte, a vida para quem não vai morte, não é errado, traz vida de condenação. Não é. É por isso que hoje, voltando o nosso coração para Deus, viramos essa presença de um pão que é desse do céu, não é qualquer coisa, mas é a carne de nosso Senhor. Por isso, feche seus olhos, baixe a sua cabeça. E neste silêncio do amor, da graça, da misericórdia do Senhor, apresente em seu coração sua vida, de o quanto você pretende, o quanto você deseja fazer essa profunda experiência com o amor de Deus. O quanto você almeja estar na presença dele, viver uma existência nova. Talvez o que você tem vindo até aqui tenha até te dado algumas satisfações, algumas alegrias,
Mas quando você se olha com verdade, está faltando algo. Esse vazio se angústia. É a falta de Deus, meu Deus. Não que Ele tenha faltado, mas nós temos abrir pouco a presença dEle. Fale o quanto você deseja agradar, mesmo que você seja cansado nessa noite. Entrega seu cansaço, querido. Entrega tudo que você tem, para que você seja tudo, e você viva essa plenitude do próprio Senhor.